com 4066-1066. O site é www.radiownews.com, ao vivo ou em vídeo. Fanpage Rádio W News. Aplicativo Rádio W News, tudo junto, bem leve. Baixar pelo Google Play Store. Tu baixa o aplicativo da Rádio W News. Tecnimesa, o Jaderson Machado. Entidades parceiras formadoras da rede, a STBM, Sindigeral, Sinteg, CEPEGS, ABANF, AMAPEGS, FESEGS e Sindiperícias. Antes de nós passar para o nosso convidado, o senhor Danilo Martins, ontem estivemos na premiação do blog Arquibancada Colorada e ontem receberam os prêmios a Vera Armando da TV Pampa, o Carlos Henrique Lacerda, que já esteve aqui conosco várias vezes, da Rádio Grenal, a Deise Nunes, que esteve aqui conosco semana passada, a Duda, jogador internacional, o senhor, acho que Otávio Rojas, não falha a memória, do marketing do Internacional, foram considerados destaques do blog Arquibancada Colorada, onde no Geraldo Santana, acho que é isso o nome, tivemos presentes ontem lá. Antes de nós passar para o senhor Danilo, um recadinho da Caravana Colorada do Brasileirão 2018, Flávio Couto. Saída dia 4/5/2018, valor 670, esse é para o Rio de Janeiro. Inclui o ingresso, a diária, o hotel com café da manhã, venda no portão 5 do Gigantinho. Informações 5198 41 54 415 ou Facebook Flávio Couto, com 2 O, esse Couto, ou flávio.couto55@gmail.com, o e-mail. Cidade Service, que está fazendo o transporte do pessoal. Bom dia, seu Danilo Martins. Até eu quero agradecer primeiramente ao nosso colega Leonardo Leiria, que passou o seu contato, e aí possibilitamos hoje esse bate-papo aí com o senhor. O senhor é treinador de futsal, seu Danilo? Também sou treinador de futsal, sou natural de Santana do Livramento. Eu tive 22 anos na Brigada Militar como sargento, fiz o curso de sargento, sempre joguei futebol, sempre joguei futsal, e tenho toda a minha origem dentro do Esporte Clube Internacional, onde eu fiquei quase 10 anos, década de 80. O senhor jogou no Inter? Joguei. O senhor então só jogou com o Ortiz, com... acho que era Paulete o nome dele, Paulete. Essa é a minha época, né? Ortiz, Paulete, Larry, Dante, Belinho. Eu acho que eu vi o senhor jogar. Porque eu me recordo, eu não sei se o senhor chegou a jogar uma época, em Vacaria tinha o Altoval, aí Altoval cediu junto com a, eu não me lembro se era Lagoense, não era Lagoense, era Rodial, era uma empresa que tinha de imóveis, a Rodial, e o Spode, acho que era, que nem existe mais essas empresas. Mas eu me recordo sim, porque a gente viajou muito para jogar em Vacaria. Eu trabalhei também como treinador 14 anos no interior, trabalhei em Itaqui, trabalhei em Uruguaiana, trabalhei em Livramento, em Alegrete, trabalhei em Casca, trabalhei em Marau, trabalhei em Carazinho, trabalhei em Guaporé, trabalhei também na América de Itapera. Então eu conheço bastante essa época aí. E a gente jogava lá contra Vacaria, também contra o pessoal de Erechim. Isso, porque uma vez foi Sananduva. Porque na época tinha o AGS. AGS. E até esse Paulo, que na época era um baita jogador do AGS, hoje é chamado de Paulinho Sananduva, ele foi técnico dessa CBF. O Paulinho Sananduva. Eu vi ele jogar também. O Paulinho Sananduva, ele, bom, pelo nome, né, ele é lá de Sananduva, é um grande amigo. Quando eu treinei a Perdigão de Marau em 92, ele era o nosso capitão. E ele tem uma história, uma lenda do futsal. Hoje ele treina a Copa Grill de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Tem um filho dele que joga muito e tem uma bela da família. E eu aproveito até a oportunidade de mandar um grande abraço para o Paulinho e para toda a sua família. Eu lembro dele. De repente eu vi o senhor jogar, porque aquela época, até essa época que eu mencionei para o senhor, foi uma época que
o futsal ali daquela região de Lagoa Vermelha vinha em alta. O Grêmio também disputava naquela época, tinha futsal Grêmio. Aí foi feito 2 sedes, uma sede em Lagoa Vermelha e outra em Vacaria. O Grêmio ficou pro lado de Lagoa Vermelha e o Inter ficou pro lado de Vacaria. Aí tinha o Tamoio de Santo Antônio, acho que nem existe mais. O Tamoio, Guarani. O Guarani de Santo Antônio. Eu não me lembro quem mais disputou. Ah, tinha o de Caxias, Tinha o Vasco, tinha a Enxuta, tinha a Malharia Guerra. E tinha um outro time lá que eu não me lembro o nome, em Caxias, que ficou nessa chave, agora não me recordo o nome do time. E foi um campeonato que eu me lembro muito bem desse campeonato. Eram os quadrangulares e hexagonais sediados, todos jogavam na mesma cidade na época. O senhor era conhecido como Danilo naquela época? Sempre fui Danilo Martins. Danilo Martins. Exatamente. Mas depois logo fui em 98 eu já fui para a Europa e em 2000 já me radiquei lá, tive treinando na África, na Europa e na Ásia. Então, o senhor chegou a disputar o Mundial com o Barcelona aqui em 90 e... Acho que foi 97, né? 98. 96 teve um Mundial aqui no Gigantinho, que o Itazan foi campeão em cima do Barcelona. Não lembro se foi 96, 90, não me recordo, minha cara. Na verdade a gente conhece muito bem a história desse Mundial, que ele só levou o título de Mundial porque o Barcelona nem classificado entre os 8 estava na Espanha, né? Ele sobrou nos playoffs e o Internacional convidou o Barcelona pela camiseta, né? Para participar de um evento, de um torneio de futsal, onde eles colocaram o nome de Mundial, mas que não é reconhecido. Não é reconhecido. Não. O Mundial mesmo, ele é organizado pela FIFA, né? Sim. Inclusive agora, nesse momento, em Carlos Barbosa está se disputando a Libertadores de futsal. Então tem jogos todas as tardes, né? No ginásio do Carlos Barbosa, da CBF. E os clubes estão todos eles hospedados em Bento Gonçalves. Me diga uma coisa, seu Danilo, assim para a geração mais moderna que acompanha o futsal, qual é o segredo dessa CBF de Carlos Barbosa? Porque ela é considerada hoje, a nível nacional, um modelo de gestão, modelo, né, de formação de atletas, né, do futsal. Formação não, né? Porque ela não fala que eu saiba, não tem muita formação. Eu vou te falar a verdade que eu conheço do futsal. Porque ela me ouviu dizer que tinha uma escola lá de futsal. Não, escola todas têm, né? Porque são obrigadas, mas tu tirar jogador das escolas é o que tu tá falando, né? Formação, né? Sim. Normalmente, tu me fez a primeira pergunta por que dá certo. Ela teve uma época que ela disputava por disputar, né? Sim. Logo após, acho que foi 96, 97, que a Enxuta fechou, né, por problema do plano Collor, né? Então a CBF, a Carlos Barbosa de futsal, através do proprietário, né, o Clóvis Tramontina, eles investiram no futsal como um marketing, né? Um retorno de marketing, e deu certo, né? Deu certo. Então, a partir daí, lógico que se administra esse futsal como se administra a Tramontina, então tem que dar certo, né? Então parabenizar eles e a senadora Ana Amélia, que dentro de Brasília conseguiu aprovar um projeto onde Carlos Barbosa é denominada no Brasil como a cidade do futsal. Porque, na verdade, o seu Danilo, até foi bom fazer essa pergunta para o senhor, que eu não me recordo para quem que eu tinha perguntado aqui no meu programa. Que eu não me recordo, realmente não me recordo. O futsal ele surgiu no Rio de Janeiro, né? Foi no América, né? Do Rio de Janeiro, não foi? E nos anos... Não, o futebol de salão surgiu em 1930 na CM, no Uruguai. No Uruguai. Mas ele foi desenvolvido no Brasil, no América, né? Não. Ele foi desenvolvido no Brasil, em São Paulo. Ah, eu tinha uma quando o professor que foi quem inventou, né, que criou o futsal, ele foi para São Paulo, ele levou, né, essas regras, né, que eles jogavam, não tinha quadra naquela época, inclusive jogavam em quadra de tênis, né, de tênis de areia, né,
e também jogavam dentro de ginásios, né? Mas ali foi se criando essa modalidade, né? Mas ela é muito jovem ainda, né? Ela desponta realmente o futsal a partir dos anos 70, né? Os anos 80, né? E essa é a grande dificuldade que nós temos de ser um esporte olímpico, né? Porque nem todos os países, né, conhecem esse futsal, né, para ser olímpico, né? E também agora já temos, né, o senhor falou na Duda, né, do Internacional, a esposa do Camarão, né? O futsal, ele também tem que ter para disputar uma Olimpíada, tem que ter também um número X do sexo feminino, né? Porque afinal de contas o senhor vai disputar uma medalha olímpica, né? Então nós temos aí uma luta incansável de décadas aí tentando colocar o futsal como um esporte olímpico e não conseguimos. Mas tem bastante times femininos aqui, né, de futsal, né? Tem no Brasil, né? Eu estou dizendo para ser uma modalidade no mundo tem que ter um percentual, né, de países que disputem o feminino e o masculino, né? E também as regras também, nossa, sempre alteraram. Alguns países jogam regras distintas da nossa. Né? Se joga regras distintas em outros países. E inclusive a quadra também, as dimensões da quadra diferentes, né? Mas a gente tem procurado, né, todos os organismos que administram e gerenciam o futsal, de ter uma padronização, né? Que é essa quadra de 800 metros quadrados, que é 20 por 40. Seu Danilo, eu estava vendo o seu material aqui, e eu acho que até comentei aqui com o menino aqui, o Jade, se não me falha a memória. Um pessoal que veio aqui, eu não me recordo. Veio o pessoal da federação, da federação de Society. Aí até depois eu entrei na história do futsal, das mudanças das regras. Qual foi que a mudança não é o retorno de alguma área? Como é que tá, professor Danilo? É meio complicado, né? Porque quando tiver o time alterou, ainda não estão colocando em prática, né? Porque até o final do ano, né, elas têm que se jogar não é as novas regras, é uma regra só, né? Só que as mais modernas, né? Então devem jogar, por isso essas dificuldades do esporte olímpico, né? Deve jogar padronizado numa regra só. Como o futebol o de 11, como se diz no nosso futebol, né? Que a regra é unificada há muito tempo, basquete, né? Como basquete, como o vôlei, como outras modalidades, né? Então o que acontece, que o senhor fez a pergunta do goleiro, né? O que hoje eles colocaram como regulamento o time que está ganhando, o goleiro não pode jogar fora da área. Agora o time que está perdendo pode. Então também tem essa... complicado. Então isso é complicado. A bola também não pode ser... Hoje a bola pode ser lançada, né? Entrar em jogo do goleiro ao atacante passando por cima da risca da meia quadra. Agora não. Por cima, professor. Porque uma vez, no meu tempo, né? Mudou. A gente tinha que fazer o lançamento, ela tinha que quicar na nossa quadra. Agora voltou essa regra. Voltou essa regra. Agora, antigamente, né, como a gente pode dizer, né? A outra regra era o goleiro lançar direto, né, da área contrária ou passar do meio sem picar, né? Sem quicar. Como agora ela voltou. Por cima agora não dá mais, ela né? voltou. Agora não pode mais, né? Quando começar a se apitar, né, a arbitragem da nova regra. E o lateral, né? O lateral agora pode ser cobrado ou com o pé ou com a mão. Pode ser as duas. Uma vez no meu tempo, eu acho que era com a mão. Antigamente com a mão, depois virou com o pé. Com o pé. É verdade, mudou. Agora o senhor coloca em jogo tanto com o pé como com a mão. E o escanteio continua com a mão. Com a mão. Na minha época era com a mão também. Ou com o pé, né? Então é meio complicado. E o goleiro pode dar... Só se estiver perdendo. E as faltas continuam por das 5 coletivas, a cobrança de falta sem barreira, né, professor? Exatamente, a partir da sexta falta sem barreira.
É bem por aí, o senhor tá Agora, entendendo. é porque eu já atuei em uma dessa parte. E a bola continua, agora melhorou, né, professor? No meu tempo era os tijolos, né? Ela pica, ela quica mais agora, ela é mais leve, né? Eu cheguei E a é um tomar pouquinho maior, né? Uma vez eu tomei uma bolada no estômago e que eu ia morrer, professor. Não, Porque ela era marrom, ela parecia um tijolo. É uma arma, né? Eu me recordo que eu achei que eu ia morrer mesmo, chegou a faltar o ar. Nós tínhamos jogadores aí com gelço lá de espumoso que se pegasse a bola fazia um estrago, né? O falecido Paulo Portillo também chutava muito forte. Eu lembro dele. O próprio Paulete chutava forte. Paulete, né? eu lembro também. Chutava muito forte, né? Então tinha aí uns atletas aí que se destacavam, né? O Fininho também batia forte na bola. E a potência, né? Eu só sabe que eu até nem sei se ele é vivo ainda, me perdoe até se ele estiver me assistindo. Lá na minha cidade tinha um chamado Raul, o nome dele. Ele era da brigada, era seu colega da brigada. Então jogava os dois, o tenente Rui falecido, que era zagueiro, mas o Raul ele jogava no futsal. E às vezes porque eu conheci ele, porque a gente jogava no Glória junto, né? E ele jogava às vezes até contra ele no futsal eu cheguei a jogar. Ele tinha uma perna esquerda violenta, e ele batia a falta até no futebol de campo, que hoje, infelizmente, o senhor sabe, é lamentável. A gente vê jogador profissional não sabe nem bater falta, né? Mas tudo bem. E ele tinha uma potência no chute. Então eu não sei por que ele não foi profissional. Talvez essas coisas da vida, né? Naquele tempo também, nos anos 70. Nós temos um amigo. Nós temos um amigo que trabalhou e fez muito sucesso no Glória de Vacaria, que é o Ronaldo Angel, que é o Bagé. O Bagé, isso, o Bagé. Eu aproveito também a oportunidade de mandar um abraço para ele, que está fazendo parte agora de um projeto audacioso lá em Caxias do Sul, junto com a UX. Ele está lá com a pessoa da UX? Tá com a formação, como o senhor falou, né? Então o Bagé é um grande amigo nosso, que participa do nosso grupo aí de veteranos. E me diga uma coisa, professor. O senhor teve, aqui eu estou vendo, o senhor participa, as reportagens que o senhor apareceu aqui no como é que você agora? Não sei se a pronúncia está correta aqui. Personagens, eu acho que é, né? Na Espanha? É, na Espanha. Essa revista Doble Penalti, né? Tem a Doble Penalti, que o senhor aparece aqui. Eu sou meio ruim para ler espanhol, eu gosto de falar, ler é uma tristeza. E francês, que só também aparece, acho que na França, né? Agora por último eu trabalhei um período no KB, o bicampeão francês, em Paris, aí ficamos lá um período lá de 6 meses, né? E agora por último nós estávamos na ilha de Córcega, onde nasceu Napoleão Bonaparte, né? No Mediterrâneo, ao lado da Sardenha. Então, não, gente. Conhecimento bom da Europa. já viajamos muito, né? Qual foi o time que o senhor treinou lá? O que eu treinei? Eu comecei na África, no Melia, né, onde eu conheci o Yarli, Pedro Yarli. Esse o Yarli do Inter? Em 2000 a gente fez amizade, 2001. Ele jogava lá futebol de campo e eu treinava futsal. Depois de Melia eu fui para Cartagena, né, que é uma cidade de mais de 4.000 anos, né, que fica na comunidade murciana, Cartagena. Depois eu trabalhei em Ibi, Alicante, trabalhei no Corunha, eu trabalhei em La Corunha, né? Treinava no Riassora, onde treina o futebol do Deportivo, né? O La Corunha, esse time o Deportivo La Corunha treina no Riassora. E é o estádio lá que eles têm, é como o Gigantinho, tem um estádio. O estádio e o ginásio. Estádio e o ginásio, né? E a gente treinava no Riassora. Trabalhei também em Talavera de la Reina, que é ao lado de Toledo, 80 quilômetros de Madrid. Depois eu trabalhei também na Rússia, né, no Sparta de Moscou. A gente teve, inclusive, fizemos uma pré-temporada na Sibéria, né, a 60 quilômetros do polo. Pegou um frio terrível lá, né, professor? Mais de 40, né, abaixo de zero. Trabalhei no Benfica, né, de Lisboa, em 2004, trabalhei no Benfica.
Depois eu vim para o Brasil em 2008. 2008 eu já também recebi um convite para ir embora para o Catar. Sim. Aí eu fiquei em Doha 2 anos trabalhando em Doha, no Catar. Depois fiquei 4 anos no Kuwait, né? 3 a 4 anos no Kuwait. Aí eu vim, que eu tive uma moléstia, uma hepatite C, né? Vim tratar aqui. E agora estou retornando, né? Depois dessa parada aí para tratamento de saúde. Estou voltando, comecei pela França e agora já tem outros convites em outros países. Nossa, o senhor está pensando em voltar de novo? Não, pensando não, eu preciso trabalhar, então eu não sou aposentado nem nada, tenho 64 anos, então mas trabalhar. É bom, o senhor sabe, seu Danilo, eu sempre digo, que a gente já está chegando aí, passando os 50, e eu também, a gente já tem essa consciência, e que nem eu trabalho com jornalismo, né? Às vezes trabalho aí, vamos dizer assim, como se diz, sem retorno financeiro, mas que a gente gosta, a gente é apaixonado, como o senhor também é apaixonado pelo futsal, eu pelo jornalismo esportivo também, porque a gente já jogou, não fomos craque, né? Mas a gente ali atuou ali dentro, né? Então quando a gente não pode parar, só tem razão, a gente tem que estar sempre na atividade, né? Ao menos assim a gente... E diga uma coisa, professor, até uma curiosidade para mim e para o nosso ouvinte, provavelmente, que também esteja assistindo e também nos escutando. Aí com poucos recursos, algumas áreas, não todas, acho que a África do Sul já... os atletas, como é que eles são? Eles são disciplinados? Como é que eles são nesses países que o senhor percorreu aí, professor? A cultura, cada uma tem a sua alimentação, lógico que é como nós aqui. Se o senhor for, por exemplo, em Salvador, na Bahia, vai encontrar uma comida mais picante, mais a pimenta sendo forte, né? Então isso aí vem muito da África, né? O pessoal da cor escura, né? Ele gosta desse tempero forte, sabe? Então o africano não é diferente, não. Ele gosta de uma comida assim mais forte, né? E nós aqui não estamos acostumados, então sofre o fígado, sofre né, os intestinos, né, o estômago. O que eu digo é o seguinte: a gente tem os mesmos supermercados que tem no Brasil, porque são redes internacionais, né? Claro. O Carrefour, tem todo esse Big, esses grandes complexos essas empresas enormes que tem no mundo inteiro, elas importam, né, mercadoria da melhor qualidade. Então, tanto no mundo árabe como no africano e no europeu, o senhor encontra a mesma comida do Brasil. A questão toda é o seu paladar, né, que é diferente, né? Então tem um pessoal que gosta mais do peixe, né? Se alimenta mais com o peixe. Tem uma parte, por exemplo, da Galícia que tem muita criação de gado, né? Então a mesma carne que nós temos aqui no Brasil eles têm lá. Mas o que é mais difícil, né, que eu morei no deserto, né, no Golfo Pérsico é deserto, né, ao lado do Iraque, ao lado da Arábia Saudita. O mais difícil por exemplo, eles não têm lá plantações de arroz, plantações de alface, de hortigranjeiro, né? Então tudo isso vem pelos navios, né? Vem tudo importado, né? Laranja, bergamota, todas as frutas, maçã. Mas como é um povo, é um país rico, eles importam a melhor mercadoria do mundo, né? Então a carne mesmo lá vinha da Nova Zelândia, né? Então o hortigranjeiro vinha muita coisa da Espanha e vem o melhor, né? É como exportar. Nós aqui, a Petrobras nossa, quando sai daqui a gasolina, sai a melhor gasolina exportada, né? E a gente vai se adaptando. Na Rússia também eu sempre dava risada, porque uma mulher assim na calçada ou caminhando, abria a bolsa e pegava um pepino ou um tomate e comia, né? Aqui isso aqui eu nunca vi, né? Mas é o costume, né, do povo, né? Então isso sim chamava muita atenção, né? Essas peculiaridades que eu digo, né? De cada país ter a sua. O mundo árabe são 5 rezas por dia. Às vezes começam a rezar às 4 horas da manhã, param 5 vezes para rezar em 24 horas. Então
você vê que a disciplina aquela ali o islamismo, né, o muçulmano, né, é diferente, né, de outros países, né, que mal e porcamente passam às vezes na frente de uma igreja ou nem entro. E eu sou evangélico, então eu amo Jesus Cristo e adoro a Deus, né. Professor, como vai ser o país da Copa? Já estamos, vamos dizer, nas vésperas da Copa do Mundo. O senhor teve... Morei em Moscou. Moscou, o senhor teve no Spartak, né? Como é o futebol lá na Rússia? Porque quando era a unificação lá das repúblicas... Da União Soviética. A União Soviética era muito forte, né? No futebol, principalmente no futebol de 11, aí, futebol tradicional de campo. E como é assim, professor, o futebol, tanto o futebol esse nosso aí, o futebol de 11, como o futsal lá? Como é lá? O senhor teve, como é que o senhor foi, o senhor observava boas equipes lá em Moscou? Como foi assim a sua experiência lá? A gente sempre teve intercâmbio com o futebol, principalmente nessas equipes onde eu tinha o departamento de futsal, com jogadores brasileiros, né? Então, eu acho que é muito difícil você chegar num grande clube ou num grande gerenciamento de futebol e não ter um brasileiro no meio, né? Sim. Então, até na Chechênia a gente tem jogadores brasileiros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o intercâmbio que a gente tinha era uma amizade, né? E algumas oportunidades de assistir alguns treinamentos deles, né? Em virtude de nós estar praticamente dentro do mesmo clube, né? E, claro, a língua complica, né? Porque a gente, na Rússia, por exemplo, treinador russo, o senhor vai ter um intercâmbio maior com quem fala inglês, né? Então, sim, com as comissões técnicas a gente tinha. E nós tivemos também um período de 5 anos na Espanha. Sim. Nós tivemos fazendo, eu e mais um preparador físico, o José Carlos Barbeiro, fazendo muitas pesquisas e muitas investigações com GPS esportivo. Esse GPS que hoje está divulgado em todo o mundo, a gente fez muitas pesquisas no ano de 2000, e com a máscara K4, né, máscara de oxigênio portátil, fazendo isso nos treinamentos. Então, o que aproxima muitas vezes a gente do futebol a gente estuda mais, né? O treinador tem um pouquinho mais de profundidade como treinador de basquete para poder desenvolver tática num espaço mais reduzido, né? Onde dificilmente o jogador não tem contato com a bola, né? Ele tem uma participação total, né, no futebol de salão, pelo espaço ser pequeno. E esse jogo hoje que nós falamos de futebol apoiado, isso é futsal. Pois é, professor, até foi bom você ter falado isso. Eu estava assistindo um comentário esportivo, se não me falha a memória. Eu acho que foi esportivo, um debate esportivo, que se falou sobre a questão do Santos, né, da produção de jogadores do Santos. E aí se foi comentado que o Santos faz uma observação em todos os campeonatos de futsal lá da área da Grande Santos ali. Então ele pega da Baixada Santista. Aí eles pegam todos os jogadores melhores, se destacam naqueles campeonatos de futsal e trazem para a categoria de base do Santos, que foi para o caso do Neymar, né? O caso do Neymar saiu do futsal, o Robinho saiu do futsal, assim, os que eu lembro, né? Os que eu estou lembrando. Eu posso adiantar um pouquinho a conversa e perguntar para o senhor qual é o craque que não saiu do futsal. É verdade. O Kaká saiu do futsal. Todos saíram do futsal. Eu sempre faço essas perguntas onde eu ando, né? O senhor estudou numa escola lá em Vacaria, né? Num colégio público, municipal ou estadual. Sim. Tinha quadra de futsal ou não? Tinha.
Então, E joguei bastante. E dificilmente tem a quadra de futebol de campo, né? Campo não tinha, é verdade. Na verdade, você tem razão. Eu jogava no campo mesmo, era no Glória. Aqui é uma pena que o Grêmio Porto Alegrense não tenha o departamento de futsal. É uma pena. Né? O Internacional já tem o departamento de futsal. E o que a gente tem, a gente troca muita figurinha com outras pessoas, é que o atleta até uma certa idade, né? O menino esse da formação que o senhor falou, tem que ter contato com a bola. E no futebol de campo o senhor sabe que é muito pouco contato com a bola. Sim. Que vai ter o atleta. Então, o que a gente está trabalhando, se a gente tem bastante contato com a bola, é a parte técnica do atleta. Nós estamos desenvolvendo a técnica do atleta. Já depois, quando ele começa a ficar maior, ele já começa a entrar a tática também junto com a técnica, né? Então, o que a gente hoje luta muito junto aos dirigentes, que são os avaliadores, né? São os que têm o poder, né? De conhecerem isso, né? De saberem que tem que ter um projeto de futebol de salão e pouco a pouco o atleta passando para o futebol de campo. Não é o Santos. O Santos é um dos expoentes no Brasil que leva a sério isso aí. O Fluminense também leva a sério isso aí, né? Mas não é porque é o Neymar que saiu dali. É porque já vem uma cultura, uma origem lá do Santos de aproveitar o atleta de futsal. Mas o Ronaldo Nazário também vem do futsal, entendeu? O Messi vem do futsal. Eles todos aumentaram a qualidade técnica jogando num ritmo de acelerando a velocidade de raciocínio dentro de um espaço reduzido. E é nisso que eu tenho me especializado. Inclusive eu fiz uma palestra no Grêmio para o Roger Machado. Na época do Roger, aí, do Jaime, do Bugre e do Felipe Andres, né? Então eu tive ali no CT do Grêmio e mostrei para eles o quanto que a gente tem de material para colocar em prática no futebol de campo. Professor, me diga uma coisa, eu não me recordo, de repente foi nesses debates esportivos, eu não me recordo. Na minha época, a gente fazia os 2 toques. Eu até gostava desse treinamento. Os 2 toques, campo é reduzido, chama campo reduzido. Com as goleirinhas pequenininhas, a gente fazia, era 2 toques, tu dava um toque e não podia fazer o drible. Eu gostava desse tipo de treinamento, porque eu não sei se... Porque eu às vezes não acompanho os treinamentos, infelizmente, a gente vai mais nos jogos, a gente não acompanha esse trabalho que se faz da semana que se faz dentro dos clubes, que é humanamente possível a gente acompanhar. E me diga uma coisa, professor, que continua ainda esse trabalho? O senhor tem conhecimento que algum profissional continua com esse método de trabalho de campo reduzido? Não, as equipes, todos os clubes hoje trabalham em campo reduzido. Dificilmente tem os coletivos a abolir os coletivos. Então, normalmente os são menores, né? A goleira vai para o meio do campo, mas hoje nós usamos muitas fitas, né, demarcatória no chão, né? E a gente ali cria as regras, né? Então hoje isso é um estudo muito aprofundado, né? E que a gente leva uma vantagem sobre os treinadores de futebol de campo, em virtude que nós vemos há 30 anos treinando em espaço reduzido, que é o futebol de salão. Sim. Então nós temos que criar, né, jogos abstratos, né, e lutar para estar na cabeça do atleta sem a bola para multiplicar as ações, né? Então isso é a maior investigação que nós temos, né? Quando a gente tem na mão um grupo, né? Ver aonde tá as dificuldades deles e onde é que estão os potenciais, né? Para a gente fazer essas periodizações e fazer todos esses treinamentos que o senhor está falando, que são circuitos técnicos, né? Então a gente pode fazer, dependendo do calendário, né, dos jogos, né, que tipo de treinamento a gente pode adaptar. Mas hoje o jogo apoiado, que eles dizem, que é o jogo entre linhas, todo ele é em campo reduzido, 4 contra 4, 6 contra 6, fazem regras, goleiras menores, cada vez dificultando mais o atleta para ele ter dentro dele, né, o maior poder de raciocínio para desenvolver o jogo sem a bola.
Até, infelizmente, ele estava para vir semana passada, mas eu vou ver se ainda consigo trazer ele, que é um técnico de futebol de campo, que ele é um cara bastante estudioso. E eu acho que ele já chegou a falar isso no meu programa. Eu observei, professor, uma técnica de aquecimento no futebol, esse futebol de campo, que depois me disseram que ele é feito nos Estados Unidos e me parece que em uma parte da Europa. É um aquecimento tipo um treinamento. É que tu coloca, tu treina tanto a zaga, tanto o ataque, como o goleiro. Esse menino aí, o Odair, parece que também o Guto Ferreira fazia muito isso no aquecimento do Inter. Era diferente, do Inter era chutes a gol. Um dava o passe e o outro vinha com a bola rolando, dava o chute. Mas eu vi no feminino do Internacional o aquecimento treinando a saída de gol da goleira, treinando os cruzamentos à zaga, no cabeceio, na antecipação, e o ataque para fazer as jogadas de drible. Me chamou a atenção esse tipo de aquecimento, né? Não aquele aquecimento tradicional, dos exercícios tradicionais, mas um aquecimento, treinamento, assim, vamos dizer, né? Isso aí já fazem mais de 20 anos que eu venho fazendo isso no futsal, inclusive na Perdigão de Marau. Quando a gente gravava o primeiro tempo, né, do jogo, eu trazia aquela fita com a televisão para dentro do vestiário, para eles, naqueles momentos que eles estavam ali de 15 minutos de descanso, né, sim, eles têm a visão de algumas coisas que eles fizeram dentro do jogo no primeiro tempo, né. O que o senhor está falando, e realmente tem propriedade que o senhor está dizendo, eu já fazia também isso aí. Por exemplo, o sistema tático, né, do aquecimento eu já fazia. O que acontece que o adversário está vendo, né? Então existe a contra-informação, né? Se o senhor está fazendo aquilo ali e tem alguém assistindo, né, assistindo o adversário assistindo o seu trabalho, ele vai criar o antídoto, né? Como marcar isso aí, né? Como tirar, sim, proveito desse tipo de trabalho que o senhor está fazendo, que o senhor está abrindo o jogo para ele, né? Eu tive escutando uma rádio espanhola que tinha mais de 30 pessoas do Real Madrid cuidando do Grêmio, sabe? Investigando o Grêmio. E eu pergunto para o senhor, quantas pessoas do Grêmio tinha cuidando do Real Madrid? Seguindo o Real Madrid na Europa. Então, assim, ó, são coisas que a gente nunca ia imaginar. Quer dizer, o Grêmio sempre imaginou ser campeão da Libertadores. Mas tirando o Grêmio, eu acredito assim que é esse problema que eu vejo da diferença de gerenciamento da Europa para o Brasil. Então eu sempre caio no problema da formação dos treinadores no Brasil. Não vejo nenhum treinador brasileiro trabalhando na Inglaterra, não vejo nenhum treinador brasileiro trabalhando na Itália, na Holanda, na Espanha, na França, então no Reino Unido. Então o que significa isso? Significa que o nosso treinador, o nosso homem que gerencia o futebol nosso, né, que é o treinador, a formação dele não condiz com a formação na Europa. Aí o senhor vê os argentinos que estão aqui do lado, o senhor diz, pá, mas tem argentino treinando no mundo inteiro, mas eles se formam na Europa, eles fazem os cursos, os níveis na Europa. Então, assim, ó, eu estudei 2 níveis, 1000 horas. Inclusive o Pepe Guardiola foi meu colega no primeiro nível lá em Múrcia, teve lá umas aulas com a gente. Então o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, a formação nossa aqui hoje, principalmente os cursos nossos, não são reconhecidos na Europa. Então isso nos cria um ponto de interrogação, né? E nós achamos que os nossos treinadores são excelentes, que o Tite é um excelente treinador. Eu não estou falando que eles não sejam excelentes, eu quero saber a formação. Que nível de estudo, que nível de pesquisa, que nível de laboratório passaram esses nossos treinadores
para hoje gerenciar um complexo como é um grande clube, uma grande organização, uma grande empresa de trabalho. E o senhor tem razão nesse ponto, porque a gente lembra que o Vanderlei Luxemburgo foi para o Real Madrid, não ficou muito tempo, e o Filipão andou treinando o Chelsea, acho que foi, né, professor? Chelsea. Isso. E, também e a seleção de Portugal. De Portugal, que ele ficou, né? Teve mais em 1994. mais sucesso em Portugal, né? Mais sucesso. Em 2004. Mas no Chelsea ele não foi muito bem, né? Ele teve sérios problemas. E né? bem ou mal, eu não discuto, porque muitas vezes o resultado, por exemplo, nós tivemos aquelas 2 seleções do Tele Santana, que eram as melhores do mundo e não ganhou nada. Não ganhou nada. Agora, isso é o resultado do jogo. O que me interessa é o resultado do conteúdo da formação dos treinamentos, né? Eu acho que aí está o diferencial. Dá o diferencial. Né? Então, eu acredito que nesse trabalho aí é que marca o treinador. E eu estava conversando, até foi com esse menino também, o Rodrigo Ferrari, que talvez se traga ele de novo aqui. A gente conversou, não me lembro se foi aqui na W News ou foi lá na Rádio Granal, quando eu fui convidado no programa. Aqui no Brasil, professor, eu não sei no futsal como é que é essa relação. Mas no futebol de campo, a gente observa assim, o treinador, ele fica refém do grupo. Um exemplo. O treinador tem que... Ele não é no clube uma prioridade máxima no clube. Se tem um problema com um determinado jogador, sai o técnico, o jogador fica. E já na Europa é diferente. Na Europa, o treinador é o principal mecanismo do time de futebol. É vamos dizer, o craque fora de campo. Ele é mais valorizado do que muitas vezes o craque. Né? Se o craque, às vezes, é um indisciplinado, ou não corresponde dentro de campo, ou é um antiprofissional, ele já é colocado no olho da rua. E aqui no Brasil... Não sei se eu estou certo, o professor pode até discordar de mim nessas outras. Aqui no Brasil, eu acho que nós temos muito do paternalismo com determinados jogadores. Eu acho que tem clubes que ficam refém, tem jogador que manda em vestiário, tem jogador que manda em técnico, manda em direção de clube. Tem jogador, por exemplo, um caso aí de um que abandonou o futebol, foi para a Europa, chegou lá, não era que nem aqui. Lá ele queria fazer gandaia, fazer o quê? Botaram para a rua. Botaram pra rua. Teve um aí, não sei se você se lembra, em Portugal, apareceu inclusive na Record, estava morando na rua, estava de mendigo de rua, e não ia mais treinar. Certo, ele achou que era que nem aqui no Brasil, que não vai treinar, vai o dirigente na casa buscar o cara, pedir por amor de Deus, vai jogar lá. Lá não quer jogar, não estou afim de jogar rua. Mas Furtado, isso aí já mudou muito, né? Isso aí... Hoje em dia o treinador ele não tem assim toda essa autonomia como tu está falando, né, nos grandes clubes europeus, em virtude de que ele faz parte de uma engrenagem, né? Então assim, eu aposto neste programa aqui, né? Então eu vou apostar por uma periodização de 1 ano. Então não é, a audiência caiu, os patrocinadores não estão mais investindo, ou eu não estou conseguindo nem me pagar. Aí o dono da rádio diz, cara, vai me levar à falência, né? Então assim, hoje eu acho que existe mais um equilíbrio, né? Existe mais uma coisa mais séria. O treinador não tem tanta autonomia como o senhor está falando. O que existe é Eu sempre falo que muitas vezes o pessoal comenta assim, vamos dar um exemplo do treinador do Inter, né? Se ele perder no domingo para não sei quem cai, a imprensa fala isso, a torcida fala isso, os diretores devem estar falando isso, e isso é uma barbaridade que estão fazendo. Isso aí é uma ignorância que eu digo, né? Por que isso? Porque deve existir, quando as pessoas escolheram ele, um planejamento, né? Olha, ele tem uma duração, treinamento, até tanto, por exemplo, vamos fazer um contrato de 1 ano. Se até o 4º mês, né, nós não tivermos chegado nessas metas, é como vendas, né? Sim. Tem que atingir uma meta, né? Aí a gente vai estudar para ver se a gente tem alguma outra opção, plano B.
né? Aqui não, aqui é rapidinho, tira o treinador. Mas aí eu pergunto, quando tu tira o treinador, tá? O presidente está tirando dinheiro do bolso dele ou do clube? Lá na Europa, o presidente é o maior acionista do clube. Então, se ele fizer alguma coisa errada, ele está perdendo dinheiro. E aqui não, aqui nós estamos mexendo com o dinheiro de um clube. Como é que nós vamos estar pagando num ano 3, 4 treinadores? Então, isso é um absurdo. E tem agora, porque está recebendo até hoje. O Vanderlei Luxemburgo, até vou dizer o nome aqui, está recebendo até hoje do Grêmio. Mas é o contrato. Então, assim, ó, eu já entro noutra linha de raciocínio. Eu acho que se é que tem que mudar, primeiro tem que mudar quem avaliou, quem escolheu esse treinador. Aí está a raiz. Porque se o cara avalia mal um jogador, ou se o cara avalia mal um treinador, é ele que não está certo. O treinador ele não entrou ali por acaso, ele foi escolhido. Por exemplo, quando aconteceu no exemplo do rebaixamento internacional, depois até hoje foi recapitulado, eu sempre escuto um pouquinho as rádios de esporte para a gente estar um pouquinho embasado às vezes nas nossas informações. O Argel me parece que tinha em 2015 ele tinha pegado o Inter ali, acho que foi, não me lembro se foi depois do Diego Aguirre, eu não me recordo. Tá, aí o Internacional escapou naquela época. Aí ele veio para 2016 para o Gauchão, até foi campeão. Eu vou dizer bem sinceramente para você, na minha opinião, eu achava que não era o técnico para o tamanho do Internacional. Aí o Internacional começou bem, me recordo, estava na liderança, ficou líder acho que uns 2, 3 meses do Campeonato Brasileiro. Aí nós começou a perder, perdeu o Clássico Grenal aqui e tal, aí tiraram o Argel. Aí eu acho que veio o Falcão, se não for a memória, minha cabeça estiver melhor, veio o Falcão. Aí não deram um prazo suficiente para o Falcão, como o Falcão era empate, derrota, tocaram o Falcão para a rua. Aí resolveu trazer o Celso Roth, que também era um outro equívoco na minha ponto de vista. Nada contra, pode ser um excelente profissional, muitas pessoas falam bem do Celso Roth aí, algumas pessoas que são técnicos aí, colegas dele, tudo bem. Agora, a minha opinião de jornalista, de cronista, para mim é um péssimo treinador. Tudo bem, respeito as opiniões. Aí insistiram com um treinador que, na minha opinião, não ia avançar. Aí trouxeram o Lisca, até entrevistei o Lisca aqui, pegou o time, já não tinha mais o que fazer. Que muitas vezes, né, professor, não sei se aconteceu com o senhor, acho que não deve ter acontecido com o senhor, mas geralmente tem treinadores que já pegam o time e não tem mais o que fazer. Já está tudo bagunçado, está tudo deteriorado, o senhor vai só ali assumir e botar no seu currículo que o senhor foi treinador daquele time, porque não tem mais o que fazer. Foi o caso do Lisca, chegou ali para, acho que 2, 3 rodadas, se não for na memória, não tinha mais o que fazer. Bom, o caso do treinador é muito complicado, é muito complexo, porque a gente não está por dentro, né, do que está acontecendo nos bastidores, né? Sim. Então, muitas vezes a gente está comentando uma coisa aqui e o dirigente até está rindo, né? Porque ele sabe, se tu sabe, eu sei, o Jader sabe, todo mundo sabe. Então isso aí não é novidade nenhuma, né? A gente tem as nossas opiniões, né? A nossa opinião, eu acredito que não existe treinador ruim e nem existe também o super treinador, né? Entende? Então é a mesma coisa que a vida da gente. Tem altos e baixos, né? E tem momentos bons e momentos ruins. Houve uma época aí que o Grêmio, eu acho que passou 15 anos, né? Sim. Sem ter conquistado praticamente nada, né? E agora conquista tudo, né? O que houve que mudou tanto assim, entendeu? Será que foi uma pessoa que mudou? Ou foi um conjunto, ou foi um projeto, ou foi um sistema, né? Isso é muito difícil de a gente estar analisando, como eu digo assim, é muito fácil eu comentar um jogo sentado no sofá na frente da televisão, mas aquele cara que passou a semana inteira treinando e colocou aquele zagueiro, tu acredita que um treinador ia colocar um zagueiro que não fosse o melhor do que ele tinha para defender as cores do time dele, do trabalho dele? Vamos continuar depois. E depois do intervalo, apesar que às vezes bota o cara da jogada. Bom, nós começamos. Já voltamos, pessoal.
Daqui a pouco tem mais na sua W News. Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 40 66 10 66. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa: ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini mercados, motéis e vários outros. Anuncie W News. W News 51 40 66 10 66. E aí, vamos negociar? Aqui quem fala é o humorista André Damasceno, o magro do Bonfa da escolinha do Professor Raimundo e o Lula do programa Zorra Total da Rede Globo. Queria convidar todos os ouvintes da nossa querida W News para assistirem o espetáculo Com a Corda Toda. Eu, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Vai ser no novo espaço cultural lá da Henrique, gente. É no Auditório Cultural, no 3º andar. Sempre aos sábados, sempre 21 horas. As vendas na bilheteria da Henriques, nas lojas Multissom, Andradas, Praia de Bela e Iguatemi, e também tem a venda online, risoteca.com.br. Esperando todo mundo lá, um beijo bem grande. Conheça hoje mesmo o TTX, o melhor e mais saboroso X da Zona Sul. Confira nossa teleentrega pelo fone 998-894495 ou 30 15 40 40. Curta também o nosso Facebook, Terê TTX, e fique por dentro das novidades. E não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Terê TTX. Provou, curtiu, viciou. Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. A Volkswagen está em um novo momento. Novas tecnologias, design e segurança. Só neste mês, toda a linha com o primeiro ano de parcelas por R$ 99. Entrada 12 parcelas de 99 e saldo em 36 meses. E ainda... Novo Up TSI com bônus de até R$4.000 e taxa zero. E mais... Fox Connect 1.6 completo, com entrada mais parcela de R$ 99 por até 12 meses. Vem pra Panambra, na Padre Cacique 1178. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Rádio W News, essa rádio me representa. O nosso WhatsApp é o 5198-17-2624, telefone 5140-661066. Site www.radiownews.com, ao vivo em vídeo. Fanpage Rádio W News, aplicativo Rádio W News, tudo junto, bem leve. Baixar o Google para Store. Tex mesmo, Jadson Machado. Sei que eu tô com o Jadson Barbosa, era o nosso antigo técnico de mesa, Jadson Machado, perdoe, Jadson. Entidades parceiras são Deus da Rede, a STBM, Sindigeral, Sintergs, CEPERGS, ABANF, AMAPERGS, FESEG, Sindiperícias, novamente, a STBM, AMAPERGS, Sindigeral, FESERGS, Sintergs, Sindiperícias, CEPERGS e ABANF. Professor Danilo, nós estávamos falando anteriormente sobre a questão dos técnicos. Mas o professor, a gente observa alguma teimosia de alguns técnicos aí que insistem muitas vezes em alguns atletas aí. É minha opinião, né? Minha opinião. O professor não vai concordar, tudo bem.
Eu noto assim que, por exemplo, a gente observa, claro que o jogador ele tem que ser observado numa sequência de jogos. Não é muitas vezes um jogo que o atleta vai mal que tu tem uma avaliação definitiva de um atleta, né, professor? O futebol muitas vezes é uma sequência de alguns jogos que a gente observa, né? Mas a gente vê alguns treinadores que insistem em determinadas situações, determinados atletas que a gente vê que não sai mais aquilo ali, né? Existe, professor, o tal do bruxismo no futebol? Não. Bom, eu vou pegar lá no início, né, da conversa, né? Eu gostaria de saber de ti, ao contrário, né? A minha pergunta agora quem é a pessoa que dentro do clube consegue avaliar os treinamentos dessa comissão técnica? Quem são os avaliadores? Quem no clube conhece futebol para estar discutindo com o treinador o que tu hoje está levantando essa hipótese de se tem bruxismo, porque hoje um clube é uma empresa. Sim. Então, assim, tanto o presidente como o gerente de futebol, como eu não sei quais são a formação daquelas pessoas que trabalham com o profissional para exigir, né, não entregar todo o clube para os resultados daquele trabalho, né? Eu acho que tinha que haver assim eu acho que um grande clube tem que ter uma troca de informações, né? O treinador não pode ser mais o dono da verdade. Entendeu? Então, eu acho que mesmo ele escalando, ele não precisa estar dando explicação de tudo que ele está fazendo, mas num contexto geral, eu acho que é importante ele explanar, né, as ideias dele, né? Porque, por exemplo, a gente conhece hoje um modelo de projeto que iniciou já há uns 2, 3 anos, o Atlético Paranaense. Era isso que eu queria conversar. Porque o Atlético Paranaense, antes de escolher o treinador, ele vê o perfil do treinador que possa se adaptar naquele sistema de trabalho que o Atlético começou lá na base, lá na formação. Não é nós se adaptar ao treinador, é o treinador se adaptar ao clube, à maneira como o clube joga. Por exemplo, o senhor chega lá no Vasco da Gama, o Vasco da Gama tem um perfil. Então tem que ser um treinador já que se enquadre no perfil do clube. Tanto na parte psicológica, na parte de torcida, na parte de marketing e o conhecimento dele, né? O que ele vai hoje nos dá de produtividade é aquilo que ele estudou, né? Aquilo que ele observou, né? Então eu penso que tem que haver uma comissão, existem as comissões técnicas, né? E o gerenciamento do futebol, né? Então, e para isso nós temos as estatísticas que não mentem, né? Então, hoje os grandes clubes têm tudo essa infraestrutura que tu está falando. Então, quando chega a botar, por exemplo, eu sempre falo no lateral esquerdo do Grêmio, né? O rapaz esse que eu titularam, o Cortez, ele foi oferecido para o São José e o São José não quis, né? O São José... O Zequinha? Não sabia, professor. Exatamente. E ele estava indo embora lá para o Nordeste. E um atleta que falou pro treinador que ele se enquadrava nesse sistema de jogo. E foi por isso que ele veio para o Grêmio. Então, o que eu quero dizer para o senhor é, numa empresa que está funcionando, que está dando resultado, dificilmente o senhor coloca um atleta ali, nós estamos falando em jogador, que vai dar errado. Agora o senhor pega aquele mesmo atleta e coloca num projeto perdedor, um projeto nervoso, um projeto que tem dificuldades, esse atleta não vai corresponder, ele não vai jogar, unir as peças, fundir as peças numa só. E hoje, se o senhor analisar mesmo, o Grêmio não tem um craque. O Grêmio tem 11 jogadores dentro do campo dando o máximo rendimento. Isso faz a diferença. Quando o atleta dá o máximo rendimento. Eu sou amigo do Paulo Autori. Sim. Paulo Autori falava, umas vezes que a gente conversou lá no Catar, em Doha, ele treinava o Rayyan e eu trabalhava no Arabi. Uma vez nós tomando um chá lá, ele comentou, Danilo, quando 3 jogadores de 11 não dão o máximo rendimento, a coisa não vai bem.
a tendência é nós perder o jogo. O Ronaldo Nazário, o Yarley é meu amigo. O Ronaldo Nazário fez uma pergunta para o Yarley no Corinthians, depois de um treinamento, disse assim: Yarley, tu treina como se fosse o último treino da tua vida? E o Yarley disse assim: Ronaldo, eu não tenho o teu nome. Eu não consigo jogar com o nome. Eu tenho que dar o máximo para o homem me enxergar, para o Tite me ver. Senão eu não vou jogar. Então eu concentro para treinar. É no treinamento que o senhor vai vencer os jogos. O senhor dando o máximo no treinamento, o senhor mecanizando, a parte psicológica estando a mil. Quando o senhor chegar no jogo, dificilmente o senhor perde uma jogada. E é esse somatório de ganhos, de mini-jogos dentro do campo, que vai fazer com que o senhor vença o jogo. Mas para isso os 11 têm que estar no mesmo pensamento. E é difícil isso. Essa é a grande vantagem hoje que o Renato leva sobre os demais treinadores. Ele tem o grupo dele na mão dele. Mas como que ele conquistou isso? Com sabedoria, com esperteza, com experiência, com vida. Mas, professor, assim, até o nosso assunto é futsal, mas vamos falar um pouquinho do futebol de campo. Eu tenho percebido que o Grêmio, ele até eu fui ridicularizado num programa de rádio. É que esse jornalista de faculdade aí, que não, só vive na teoria da faculdade. E até depois um técnico também me fechou com a minha opinião. Claro, né, professor? Não se tem como comparar o estilo de jogo, o plantel, a estrutura, toda, vamos dizer assim, a história que tem o Barcelona. Isso aqui a gente não vai aqui querer comparar. Mas a semelhança, professor, que fique bem claro, vamos dizer, a tentativa de se espelhar no estilo de jogo do Grêmio, o senhor concorda comigo que é semelhante do Barcelona? Bom. Claro, não é que seja igual, né? Semelhante, o toque de bola, né? A troca de posições, né? Se não tem mais jogadores fixos, né? Plantados em um determinado setor. Não sei se o senhor concorda. Tinha um treinador lá dentro, tinha um treinador brasileiro no futsal, no Barcelona, que se chamava Zego, né? E o Cruyff, quando saiu do campo para ser treinador de futebol, ele teve muito contato, muita conversa com esse treinador. Então ele lançou esse jogo de entrelinhas, né, lá no Barcelona. Depois o Lillo, Lillo, um treinador da base, levou isso para onde ele foi. E levou o Guardiola como jogador dele. E o Guardiola jogava com 34, 35 anos. Com o Lillo foi jogar em Múrcia, 2002, 2003, e dali foram por Dourados do México, junto com o Yarley e o Louco Abreu. Não. E esse Lillo, ele depois fica como auxiliar técnico na seleção do Chile desse treinador que hoje treina na Argentina. O Tito... esqueci o nome dele. São Paulo. Então, ele trabalhou com São Paulo, né? O Lillo. Esse cara, o Guardiola, participando de todos esses treinamentos, levou para o sub-20 do Barcelona. O Guardiola. O Cruyff já morreu. O Guardiola lançou no Barcelona. E quando o Guardiola assume o Barcelona, ele leva o mesmo sistema tático para dentro do Barcelona, que é o jogo curto, entre linhas, com a participação do goleiro, não dando balão. Hoje todo mundo imita aquele jogo. Todo mundo joga igual. Ninguém mais dá balão para frente. Certo? Aqui no Grêmio, quem começou a montar esse plantel do Grêmio se chama Luiz Felipe Scolari. Foi ele que começou a dar oportunidade para esse tipo de jogador. Quando o Roger assume o Grêmio, o Roger era o terceiro ou quarto nome na lista para assumir o Grêmio. O Roger não tinha dado certo no Juventude, o Roger não tinha dado certo no Novo Hamburgo,
mas era a bola da vez, foi convidado para treinar o Grêmio. Sedimentou esse jogo entre linhas, esse jogo apoiado, que é aonde está a bola, eu tenho que ter as opções de passe, né? E o Grêmio pegou essa mecânica de jogo. Essa mecânica de jogo não é o Barcelona, é o mundo inteiro que joga assim. Então nós, como temos o Barcelona como um marketing muito grande, tu não vê o Real Madrid dar balão. É verdade. Tá entendendo? Então assim, ó, hoje o sistema tático de jogo no mundo inteiro é o jogo apoiado, é o jogo entre linhas. Entendeu? Então, aí está o que eu digo, o estudo do futebol. O que eles fazem, nós vemos fazendo há 30 anos no futsal. Então, sim, o grande treinador hoje do entre linhas está no futsal, não está no futebol. Porque nós sabemos descobrir espaços em campos reduzidos. Porque nós vivemos a nossa vida assim, sim, no campo, treinando isso. Claro. Entendeu? Isso é uma ciência do movimento. Mas isso a gente tem que estudar. Por outro lado, junto a tudo que nós estamos conversando, tem a psicologia. Não adianta eu querer uma coisa e o meu atleta não poder me dar. Eu tenho que ver o perfil do atleta para mim sedimentar o meu trabalho na cabeça dele, aumentar a qualidade dele e diminuir os defeitos dele. Esse é o treinador. O atleta gosta de receber informação verdadeira. O atleta gosta de crescer com o treinador. Sim. Então, e isso tudo, às vezes, hoje... A bola da vez no futebol brasileiro se chama Renato Portaluppi. Sim. Então, não interessa se o cara gosta de estudar, se não gosta de estudar, o cara sabe o que faz com aquele grupo de trabalho. Com outro grupo ele não vai dar certo. Quem que diz que não vai dar certo? Dá tempo para ele e vai dar certo em qualquer grupo. Dificilmente hoje tu tens numa empresa um grupo homogêneo. Sempre tem aquele cara que quer ganhar mais que o chefe. Tu tá me entendendo? Sempre tem aquele cara que diz, pô, mas aquele cara não trabalha nada e ganha muito mais do que eu. O cara não está preocupado com o que ele faz. Ele tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Porque se ele fizer bem feito e o outro fizer também bem feito, existe um somatório. Mas se ele não fizer bem feito e o outro fizer bem feito, tu já tem que dividir. E é isso que a gente fala, a gente não quer professor de matemática para somar nos grupos de futebol, a gente precisa de gente que dê o máximo rendimento. E o máximo rendimento hoje não se esconde mais. Por que não se esconde mais? Porque nós temos hoje o GPS para avaliar o máximo rendimento do teu sistema cardiovascular. Quer dizer, se tu está dando o máximo... E hoje o jogo é de velocidade, não é mais um jogo truncado, parado, passe para o lado, passe para trás. Hoje o jogo é de velocidade. Professor, me diga uma coisa, quem é o melhor time de futsal do mundo? Interviu Boomerang, da Espanha. Ganhou ontem o europeu. Ganhou 5-1 do Sport de Lisboa. É o melhor time. E o Barcelona tirou o terceiro, ganhou... E do Brasil, professor? O melhor time do Brasil, ele é meio dividido, né? Tem a CBF. A CBF, o Magnus lá do Falcão é muito bom. Né? E esse time de Erechim que agora voltou, o Atlântico? O Atlântico já foi campeão do mundo. Ele foi de futebol de campo, esse Atlético, não foi? Professor? Não. O Erechim é o Ipiranga de Erechim. E o Atlético sempre foi os dois. E o Atlético é o futebol de salão. Mas hoje o Brasil está bem dividido, né? Os atletas hoje... E o melhor jogador do mundo e do Brasil de futsal, que era o Falcão, não sei... O melhor jogador do mundo, marketing, né, é o Ricardinho, né, um português que joga hoje no Interview no Boomerang lá de Madrid, né, lá de Alcalá de Henares. E do Brasil, tem tantos craques no Brasil, mas ainda o Falcão jogando é ele, né? É ele, né? Então não adianta, o Falcão... Ele mostrou para o mundo inteiro aquela habilidade dele, né? E por que, professor, que esses consagrados do futsal não conseguiram dar certo no futebol de campo? Vamos ver, o Ortiz chegou a jogar no Grêmio, eu me recordo, já cheguei a ver ele jogar no Grêmio, com o Renato Gaúcho. Chegou a jogar com o Renato Gaúcho. O Manuel Tobias esteve no Grêmio, não deu certo, foi jogar grande craque de futsal. O Falcão esteve ali pelo São Paulo, também não conseguiu, porque não era o Leão, o técnico, né? Por que não deram certo, professor? Mas é o senhor que está dizendo que não deram certo. Eles deram certo.
Não, no futebol de campo, né? Eu estou dizendo que eles deram certo no futebol de campo. Acontece que houve um vedetismo no Grêmio na época que foi o Manuel Tobias foi a pênalti que apostou nele no futebol de campo, ele nunca errava passe, o Dinho, aquele pessoal todo que jogou ao lado dele, nunca viram um jogador com tanta qualidade, né? Mas o treinador ficou um pouco com ciúme, né? Que era o Luiz Felipe Scolari, né? E deixou ele fora de uma excursão à Europa, né? E ele se indignou com isso e foi jogar futebol salão no Interubra. Mas então ele deu certo. A questão toda foi administrativa dentro do quadro. O Falcão, ele jogava mais que todo mundo no São Paulo e aparecia mais que o Leão, o Emerson Leão. E o Emerson queimou ele. Então não é que eles não deram certo, eles não tiveram sorte nesse gerenciamento. O Ortiz mesmo jogou uma barbaridade, o André Luiz também no Inter. Agora, o Ortiz tinha algumas dificuldades de oxigenação, né? O futebol de salão o senhor pode sair e voltar. E no campo tem que jogar os 90 minutos, mas o Ortiz é um craque, né? É verdade. Então, também era uma aposta ter um pouquinho mais de paciência e ia dar certo, né? Mas por isso que eu digo, muitas vezes a gente comenta certas coisas assim no ar, né? E como o senhor está falando, e o senhor não tem culpa disso, né? A gente que conhece os bastidores sabe que a história é diferente, né? Mas o que ficou foi esse marketing, né? Por que não deu certo? Não, por que não estourou certo, deu, né? Entendeu? Até ele disputou o Manuel Tobias num torneio aqui em Cidreira, que foi o melhor jogador do Grêmio, né? Infelizmente, professor, temos que terminar o nosso programa. Mas vamos agendar o senhor, de repente, se o senhor estiver pelo Brasil, né? Agendamos o senhor novamente. Será um prazer. Eu agradeço a você, aí a rádio, né? E ao Leiria, que foi o que me trouxe pela primeira vez aqui. Eu estou sempre à disposição e eu também gostei do programa, da maneira como tu conduz o programa e te parabenizo também como jornalista. Obrigado, professor. Voltamos amanhã. Um beijo no coração de todos. Boa tarde, tchau.